E Jesus fala com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Mas antes, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, que marque o sino das notificações, que hype o nosso vídeo para que mais e mais pessoas possam ouvir também e se deter um pouco na palavra do Senhor. Estamos aqui no livro de João, continuando a série de vídeos do livro de João que nós estamos fazendo, e estamos no capítulo 4, e vamos ler justamente esse relato que fala onde Jesus se encontra com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, que diz mais ou menos assim: vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus eles não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirá-la do poço, e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me um pouco dessa água, para que eu não torne mais a ter sede e não precise mais vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Jesus disse: falaste bem, tem razão. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém onde é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, agora é neste monte, que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorai que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo isso. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Então, nesse momento, minha gente, estamos falando aqui de um diálogo muito importante na palavra do Senhor, que fala sobre a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ouviram que Jesus batizava. Quando ouviram que Jesus batizava, os discípulos, mais que os discípulos de João, se bem que Jesus ele não batizava, simplesmente ele não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, ele deixou a Judéia. Ele deixou a Judéia e ele voltou outra vez lá para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Para chegarem a Galileia, era necessário se passar por Samaria. E os samaritanos são descendentes dos israelitas. Os samaritanos eles são descendentes dos israelitas do povo Oriente Médio. Eles têm uma identidade religiosa étnica única, porque eles são remanescentes das tribos de Israel do norte. Mas eles surgiram por volta da conquista da Síria, pouco mais de 722 anos antes de Cristo. Eles se misturaram com os estrangeiros, por isso os judeus eles tinham pouca afinidade com os samaritanos, porque eles se misturaram. Eles eram israelitas, eles são israelitas, mas misturados com povos estrangeiros. Então Jesus chegou naquela cidade de Samaria, chamada Sicar. Ele chegou numa cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto da terra de Jacó, que ele dera a seu filho José.
Então Jacó havia dado aquela terra ao seu filho José. Estava ali, junto à fonte de Jacó, Jesus, cansado da viagem. Ele sentou ali perto da fonte, sentou ali, ficou próximo da fonte ali e viu, era quase a hora sexta, era quase 6 horas. Né? Era quase 6 horas da tarde, 5 e pouco. Então ele viu ali uma mulher vindo tirar água. Várias vezes ao dia as pessoas tinham que tirar água, não existia água encanada naquele tempo. Então eles precisavam tirar água do poço. E as mulheres, era um serviço das mulheres fazer isso. E aquela mulher, ela veio tirar água. Chegou ali, ela viu que Jesus estava sentado junto ao poço. Jesus olhou para ela tirando a água e disse: dá-me de beber. Jesus pediu para aquela mulher água para beber. Mas ele queria começar um diálogo com ela. Era possível que Jesus estivesse com sede? Sim, era possível que Jesus estivesse com sede. Mas ele aproveitou aquele momento, porque ele sabia que naquele exato momento, aquela mulher iria tirar água junto daquele poço. E ela precisava ouvir a sua mensagem. Ela precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Então, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? O teu povo não se dá com o meu povo, porque o meu povo, historicamente, ele é misturado. Ele é um povo que se misturou com os estrangeiros. Então, nós não somos descendentes reais do povo de Israel, porque nós temos mistura com estrangeiros. Mas Jesus respondeu: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus pede para ela: me dá de beber. A mulher diz: como é que tu fala comigo, se eu sou uma mulher samaritana, e os judeus não conversam com os samaritanos, porque eles têm uma rixa com os samaritanos, né? Porque eles se acham superiores que os samaritanos. E, historicamente, os samaritanos eram um povo misturado. Os judeus eram o povo de Deus escolhido, porque era um povo, o povo que não se misturava de jeito nenhum. Os casamentos eram feitos entre tribos, mas as tribos, os integrantes daquela tribo só se casavam com aquela tribo. Então as tribos, elas não se misturavam de forma alguma. Então Jesus falou para aquela mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus prometeu para aquela mulher água viva. A água viva, água de corrente, água onde não é parada. Água de poço é uma água que está ali no subsolo, parada. A água viva, ela está sempre em movimento. Ela está sempre andando. Mas no contexto aqui da palavra, a água viva que Jesus está oferecendo para essa mulher é uma água que está sempre a jorrar, né? É uma água diferente. O que Jesus está oferecendo para ela era uma mudança de patamar, uma mudança de vida. Jesus está oferecendo para aquela mulher uma mudança histórica, uma mudança de consciência, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Ele ofereceu água viva para ela. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde tu vai tirar essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó? Ele é o dono desse poço, ele cavou esse poço. Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Não importa se o poço é teu. Não importa se o poço quem te deu foi o teu pai Jacó. O importante é saber que todo mundo que beber dessa água voltará de novo a ter sede. Voltará de novo a precisar de mais água. Então, ele estava falando ali que aquela água ali, ela matava a sede por um determinado período, mas a água que ele ia dar, ela não ia mais precisar tomar água, porque aquela água ia jorrar do seu corpo, ia nascer, ela ia virar uma nascente de água, se ela bebesse daquela água viva.
Então, nós estamos vendo aqui que o que Jesus estava trazendo para ela era a sua salvação, era as suas palavras, a sua libertação. O que Jesus estava trazendo para ela ali era uma consciência de Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, disse ele. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, ele disse que aquela mulher, se ela bebesse daquela água, ela não tornaria de novo a ter sede. Se nós bebermos da água de Deus, se nós bebermos da sua fonte, e a sua fonte é essa palavra que está aqui nas nossas mãos, se nós bebermos desta água, se nós nos apropriarmos desta palavra, essa palavra vai jorrar de dentro de nós. Como tem jorrado quando nós falamos e transbordamos as mensagens do Senhor. Que todas as vezes que nós buscamos essa água e bebemos dessa água, ela se torna uma fonte de água inesgotável, nunca acaba, está sempre jorrando. É isso que Deus vai fazer também na sua vida. Se você beber da água que o Senhor está te oferecendo hoje, se você beber desta água que Deus está te oferecendo hoje, você não voltará a ter sede novamente. Essa palavra vai jorrar da sua vida e você vai transformar outras pessoas, assim como Deus transforma também a sua vida. A mulher disse dessa forma: Senhor, me dá dessa água. Pelo amor de Deus, me dá dessa água, porque eu não quero voltar a ter que tirar a água desse poço de novo. Se o Senhor vai me dar uma água que eu não preciso mais beber água, então eu não vou mais voltar nesse poço. Jesus disse: vai lá, chama teu marido. Nesse momento, Jesus falou para aquela mulher: chama teu marido. Se o Senhor sabia que ela não tinha marido, por que ele falou dessa forma? Ele queria ver a sinceridade no coração daquela mulher. Porque aquela mulher poderia dizer assim: tá bom, eu vou chamá-la. E chamar aquele com quem ela estava ficando depois de ter perdido os maridos que ela teve. Né? Ela não mentiu para Jesus. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: olha, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Ou seja, tu estás agora com o marido de outra pessoa. Tu estás agora ficando com o marido de uma outra pessoa. Tu estás fazendo mal. Tu já tiveste 5 maridos e agora o que tem não é teu. Né? Se morreram, se não morreram, a palavra não deixa claro. Pode ser que ela tenha abandonado, pode ser que eles tenham abandonado ela, mas o que acontece é que ela estava com o marido de outra. Mas Jesus não rejeitou aquela mulher. Mesmo que ela tenha sido uma infiel diante de Deus, por estar com o marido que não era marido dela. Mas Deus não rejeitou aquela mulher. O Senhor estava ali naquele momento para ter esse encontro com aquela mulher samaritana. Naquele momento, o Senhor Jesus estava ali porque ele sabia que naquela hora aquela mulher ia tirar água. Era perto da hora sexta. Aquela mulher foi tirar água neste horário. Porque talvez aquele local ali era um local que não gostava dela, por ela andar com o marido das outras. E talvez ela fosse mal falada, talvez ninguém gostasse dela, nenhuma outra mulher, porque era um trabalho das mulheres tirar água. Então, olha, eu vou tirar água perto das 6 horas da tarde, porque provavelmente não tem mais nenhuma mulher lá tirando água. Ninguém vai olhar para mim, ninguém vai reclamar comigo, ninguém vai brigar comigo. E Jesus sabia que aquela mulher ia estar ali, naquela hora, naquele momento, naquele dia. Então ele marcou aquele encontro com ela, assim como o Senhor sabe que tu estás aqui nesse momento e marca o encontro real contigo para te dar água viva.
para que essa água jorre de dentro de você também. E não importa como você esteja, né? A palavra diz que você pode vir como você estiver. Então essa mulher, ela veio com aquele marido que não era dela. Ela se encontrou com Jesus e disse: olha, eu não tenho marido. Jesus disse: tens razão, dissestes bem, não mentiste. Isso foi a palavra com verdade, porque o que tens agora não é teu marido. Então, praticamente Jesus disse: olha, larga essa prática, porque o que estás fazendo agora não é certo. O que tens agora não é teu marido. A mulher disse para ele: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que em Jerusalém é onde se deve adorar. Nessa prática, naquele momento, Jerusalém era o local de adoração, porque lá ficava o templo. E nas leis de Moisés, o templo é onde estava a presença do Senhor. Mas Jesus, ele veio para quebrar essa tradição, porque naquele momento que Jesus foi crucificado, ele abriu, ele rasgou o véu do templo, do alto a baixo, dizendo assim: pronto, está consumado. Nesse momento você pode adorar em qualquer lugar onde você estiver. Se você estiver no seu quarto, você pode adorar. Se você estiver na sala, você pode adorar. Se você estiver no banheiro, você pode adorar. Se você estiver na rua, você pode adorar. Se você estiver no supermercado fazendo compra, você pode adorar. Se você estiver dirigindo seu carro, você pode adorar. Em qualquer lugar se adora o Pai. Como nós adoramos o Pai? Fazendo a sua vontade, seguindo seus passos, seguindo as suas orientações. Jesus falou para aquela mulher: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então vem o momento, esse momento está chegando, em que nem em Jerusalém e nem aqui neste monte Gerizim, que é onde se fala que os samaritanos adoram, porque os samaritanos são israelitas misturados. Então, onde eles adoram? Eles adoram longe de Jerusalém, eles adoram no monte, né? O Monte Gerizim. Então, lá onde eles adoram, não é nem neste monte, Jesus falou, e nem em Jerusalém. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que ele falou isso se os samaritanos também vinham da descendência de Israel? Porque os samaritanos eram tão misturados com povos de outros países, povos vindo de outros lugares, né? Porque ali, olha, Israel foi conquistando, e aqueles povos ali foram chegando, foram se aproximando, e Israel foi se misturando. Uma coisa que Deus tinha dito, que vocês não se misturem, né? Agora, a decisão foi daquelas pessoas. Hoje nós somos muitos, porque nós somos descendentes. Nós somos descendentes também dessa mistura. Nós somos gentios descendentes também dessas misturas. Judeus ortodoxos são aqueles nascidos de pais e mães judias, da tribo de Judá. Mas nós somos os remanescentes, aqueles que vieram da mistura. Aqui onde Jesus foi encontrar aquela mulher misturada, aquela mulher problemática, aquela mulher que não tinha marido, que estava com o marido das outras, aquela mulher que estava com dificuldades de adaptação, aquela mulher que estava com dificuldade de adoração, porque ela não sabia onde adorar o Pai, ela não sabia se adorava no Monte Gerizim, ela não sabia se adorava em Jerusalém, porque ela não tinha uma intimidade com os seus. Porque ela era uma mulher que tinha o marido de outra pessoa. Mas a mulher, ele disse: mulher, crê, a hora vem
que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou agora, porque eu estou aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é como nós devemos adorar o nosso Deus. Devemos adorar o Pai em espírito. Devemos adorar o Pai com a verdade. Devemos adorar o Pai de todas as formas possíveis, mas essas formas devem ser espirituais. Nós devemos estar preparados para adorá-lo, para buscá-lo. Devemos estar, Senhor, com o nosso coração contristado. Devemos estar com o nosso coração em íntima compaixão, em amor. Não devemos estar com contendas, com briga, com dissensões, com essas obras da carne no nosso corpo. Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, adorar o Pai em espírito e em verdade, assim que o Pai quer que nós o adoremos. A mulher disse: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, vem, quando ele vier explicará isso tudo para nós. Jesus disse de Jesus: sou eu que falo contigo, eu sou ele. Eu sou ele. O Messias está aqui na sua frente. O Messias está aqui falando com você. Eu sou esse Messias que vocês estão esperando e eu estou te explicando que você deve adorar em espírito e em verdade. Ela provavelmente não entendia. Ela provavelmente estava em dúvida com muitas coisas. Essas formas de adorar. Por que a água viva? Por que todas essas coisas? E o Senhor estava ali discorrendo para ela o seu amor, a sua compaixão, e dizendo para ela: olha, a água que eu te der vai jorrar de dentro de ti, muito em breve. Você vai falar para todo mundo. E foi o que Jesus fez. E aquela mulher saiu falando para as pessoas de Samaria, para todas as pessoas que ela tinha encontrado o Messias. E aquelas pessoas foram ali com ele. Ela, que era uma mulher mal falada por andar com o marido das outras, ela se tornou também uma divulgadora da mensagem do Evangelho. Então não há pessoas difíceis, nem pessoas ruins. Há momentos difíceis e momentos ruins. Mas o Senhor está aqui para te dar a cura da sua alma, a cura do seu corpo, a cura dos seus pecados. Jesus está aqui para te dar a salvação. Olhe para Ele. Peça essa água viva que Ele tem para te dar, para que você não volte de novo a ter essa sede, essa coisa difícil de lidar no seu corpo. Repreenda isso de dentro de você. Que o Senhor Jesus te acompanhe, que o Senhor Jesus te encontre, que Ele te reverta a sua vida numa vida salva, numa vida próspera, numa vida cheia de alegria. Eu espero em Deus que você entenda essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele diz que não devemos adorar em Jerusalém, que não devemos adorar no Monte Gerizim, mas devemos adorar em espírito e em verdade. Então, quando falarem para você: olha, você tem que ir em tal lugar para adorar o Pai, você tem que ir em tal lugar para fazer isso, para poder ser curado, você tem que estar em tal lugar para poder o Espírito entrar em você, não dê crédito a isso, porque aqui os verdadeiros adoradores adorarão Deus Pai em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria todos os dias e que esteja com você todas as horas. Em nome de Jesus.